Vamos voltar agora com a segunda parte de espanhol, certo? Vamos focar hoje na parte de linguagens, como começamos com redação. E agora com Josefina. Antes dela começar a falar, eu vou também falar um pouquinho dela. Josefina morou comigo na residência de pós-graduação em Natal, na UFRN, na época do mestrado. Ela era intercambista aqui no Brasil, em Natal especificamente. Fazia alguns trabalhos em instituições filantrópicas. Então, nos conhecemos assim, moramos juntos durante 1 mês e meio, acho, se não me engano, e ficamos amigos, né? Desde então, desde 2016, 2015, 2016, nos conhecemos, nos falamos e mantemos contato ainda. A Josefina não é professora, mas ela é muito desenrolada com vários tipos para aprender vários tipos de língua. Ela fala português, fala espanhol, obviamente, né, que é a Argentina, fala inglês e fala chinês também. É uma danadinha ela. Estava na China agora no início desse ano, mas com a pandemia ela voltou para a Argentina, obviamente para se resguardar e não ser infectada pelo vírus, né? Josefina, é com você. Boa tarde, todo mundo. Obrigado a Márcio pela apresentação. Desculpa de antemano pelo meu português, está um pouco ruim agora. Já faz tempo que eu não falo muito, mas é uma língua que eu gosto muito. Vou apresentar-me um pouquinho mais e depois começamos com a aula. Eu tenho 24 anos, eu sou da Argentina, eu sou de um povo bem pequenininho, a 300 quilômetros da capital da Argentina, que é Buenos Aires. Eu, como bem falou o Márcio, eu falo português, inglês, e o primeiro ano que eu me mudei para a cidade para estudar minha graduação, eu comecei a estudar, eu estudei 1 ano português. Depois eu tive essa oportunidade de viajar para o Brasil e eu morei com eles quase 2 meses aí em Natal. Então, meu português foi bastante melhor. Depois, 2 anos mais tarde, eu me formei, eu acabei os estudos universitários, trabalhei na minha cidade, aí onde eu morava, e o ano passado eu fui para a China para estudar chinês. Como ele falou, eu voltei já quase meio ano a causa da pandemia e agora estou aqui no meu povo, morando com meus pais e fazendo essa aula de espanhol que o Márcio me convidou gentilmente para estar com vocês. Então, eu não sou professora, minha formação é outra coisa, mas eu preparei essa aula para vocês, se vocês tiverem alguma pergunta, dúvida que eu posso lhe ajudar, só tem que falar. Eu vou começar com o PPT, o PowerPoint, tá bom? Josefina, caso eles tenham alguma dúvida aqui no chat, eu vou falando para você, certo? Tá bom, sim. E pessoal, se ela estiver muito rápido, se entenderem, vocês perguntam também, que eu ajudo também. Eu arranho no espanhol, não sou fluente não, mas dá para ajudar assim um pouquinho. Sim, eu acho que eu vou falar em português tudo que eu posso e por exemplo, se eu tenho que ler, eu vou ler em espanhol, com meu acento, que é rioplatense. Certo? Ok. Estou compartilhando. Já está, Márcio? Tá aparecendo já. Pode botar a tela cheia, se quiser. Tá bom. Então, a aula que eu fiz, a estrutura é assim, eu vou falar um pouquinho como é a estrutura da prova, a finalidade da mesma, e maiormente eu vou dar umas dicas gerais do exame. Como eu não sou brasileira, eu não passei o Enem, eu não sei realmente como é que é a prova mesma, mas eu posso lhes falar do ponto de vista de uma falante nativa de espanhol, certo?
Então, a prova, como vocês seguramente sabem, tem 5 textos em espanhol, com 5 questões. Geralmente, porque às vezes, pelo que eu vi, pode mudar um pouquinho, mas geralmente são 5 textos, 2 maiores e 3 menores. Certo? Márcio, se eu digo algo que não é certo, você pode me corrigir, sim? Ok, pode deixar. As perguntas são sempre em português, ou seja, vocês vão ter um título, o corpo, e depois a pergunta em português. Qual é a finalidade da prova? A finalidade da prova é a compreensão de textos da língua estrangeira. Acho que você também tem uma prova de inglês, né? Isso, eles podem escolher se vão fazer prova de inglês ou de espanhol, salvo engano. No caso, angolano. Então, neste caso é de espanhol. Sim. Não é a tradução não é tradução. Você tem que saber, tem que compreender o sentido todo do texto. Sim, depois mais adelante eu vou falar um pouquinho mais disso, mas não tem que traduzir, vocês não tem que perder tempo aí fazendo isso. Se vocês não sabem uma palavra específica, você, pelo contexto, podem tratar de entender, tentar de entender. Sim. Também não tem um conteúdo gramatical específico. São textos aleatórios. Pode ser, às vezes, uma notícia, texto literário, uma historieta, não sei como é que fala, historieta. História em quadrinhos. Pode ser uma tirinha. Eu acho que é isso que você quer dizer. Isso. Contos podem ser, poemas também, né? Sim. Tudo isso. Acerca da gramática, o que eu vou aqui eu escrevi umas questões tipo de guia para vocês. Sim, eu não posso uma aula de 1 hora falar de questões gramaticais porque nem eu mesma eu não sei. A gente fala mais como vocês o português, às vezes nem sabem a gramática mesma, mas o que vocês podem assim estudar um pouquinho ou fazer foco, podem ser essas coisas que eu escrevi aí. Conjunções, que são as palavras que juntam orações, entende? Compreendem? Sim, sim. E eu vou falar em espanhol, pode ser y, o, pero, todas esas palavras. Depois temos advérbios. Os advérbios, como vocês sabem, às vezes são bastante, têm relação com o português. São os adjetivos, as palavras que qualificam os verbos, né? Tem muito, podem estudar da internet, sei lá, vocês têm que ter algum livro da língua espanhola, podem estudar daí. Depois, Josefina, sim. os advérbios, pode dar algum exemplo para eles? Em espanhol mesmo, alguns advérbios. Advérbios? Sim. Exemplos? Em espanhol mesmo, bem rapidinho. Generalmente, voy a hablar en español, generalmente son las palabras que terminan en mente, puede ser, o todo lo que indique cómo está hecho un verbo. Entonces, todas las palabras que terminan en mente son adverbios. Generalmente, afortunadamente, desgraciadamente, todas esas palabras pueden ser adverbios. Okay. Yo no pensé en ninguna porque por ahí, eu não pensei em nenhuma porque pode, não sei se de memória, mas se você estuda ou se você está lendo um texto, você pode se dar conta, entender que isso é um advérbio. Certo. Você tem que estudar o significado, não tem outro jeito, né?
Depois, outro ponto que eu considero que é bem importante, que eu, por exemplo, quando eu estudei português, ou qualquer falante nativo de português para espanhol, ou de espanhol para português, tem que ter em conta são as palavras homônimas em espanhol, ou também conhecidos como falsos cunhados ou falsos amigos, sim? Vou, por exemplo, aqui, eu fiz esse quadrinho, aqui está, aqui vocês podem ver a fonte e podem descarregar, né? São quase 13 folhas, 13 páginas. Tem Sim, muitos. Aqui eu só tirei uma foto de alguns, compreendem? sim, sim. Às vezes são bem engraçados, porque não tem nada a ver, o significado não tem nada a ver. Por exemplo, aqui, sim. Sim, e o pessoal às vezes até fala isso, vou escolher a prova de espanhol porque é mais fácil. Mas às vezes o mais fácil acaba pegando você bem, de forma bem, deixa eu ver aqui a palavra, descuidada, né? Porque às vezes acha que aquela palavra ali parece em português e parece em espanhol, mas o significado às vezes não é igual. Por mais que pareça escrita, às vezes o significado pode ser outra coisa, né? Sim, tem que prestar muita atenção para isso. Porque você pode mudar o significado. Se você está falando, pode mudar o significado. Ou, às vezes, a outra pessoa pode nem entender o que você quer dizer. Por isso, por exemplo, aqui, aceitar. Aceitar, em espanhol, significa lubricar. Entendem? Mas para você aceitar, significa aceitar. Sim. Só um exemplo. Tem muitos. Aí eu deixei vocês. Depois eu vou mandar o PDF desta apresentação e vocês podem olhar aí bem despacito, devagar. Com atenção. A gente tem um Google Drive com os materiais. Aí depois você me envia esse material, Sim. PDF, o slide de hoje, né, o PowerPoint de hoje, que eu posto para eles também. Isso mesmo, sim. Volto para anterior. Depois, isso é bem importante. Vocês podem estudar, mas também outra coisa, o mais importante, a forma mais importante de fazer, de estudar naturalmente, é ler muito. Se vocês lerem, todas essas coisas naturalmente vão ir incorporando. Sim. Outra coisa aqui é bastante mais fácil, artigos definidos e indefinidos. Aqui eu tirei outro quadrinho, bem simples, sim? Aqui o significado de ele, o significado espanhol, o significado português. E alguns exemplos. É bem fácil. Eu acho que provavelmente sabem disso já. Quais são os definidos? La, los e las. O significado é a, os, as. Un menino, el chico. A menina, la chica. Os homens, los hombres. As mulheres, las mujeres. Esos son los artículos definidos, archivos definidos e indefinidos. Y bueno, los indefinidos son uma, una, uns, umas, unas. Un abacaxi, un ananá, uma maçã, una manzana, uns limões, unos limones, y unas laranjas, unas naranjas. Compreendem? É bem fácil. E depois, outras coisas que vocês podem incorporar através do hábito, como é que fala? Do hábito de ler? Sim, hábito de ler. Hábito de ler, hábito de leitura. São os substantivos e adjetivos, e depois verbos, aí só tem mais. Os mais básicos, mas os mais importantes também. Ser, estar, haver. Isso é tipo uma guia que vocês podem fazer foco acerca do conteúdo gramatical, da gramática. Pode seguir.
aqui. Eu vou ler um exemplo do Enem um pouco velho, já quase 10 anos. Josefina, Sim. você clica aí na sua tela, tem ocultar aí na apresentação. Sabe que tá aparecendo na frente da mensagem. Clica em ocultar. Márcio, Josefina, eu pedi a oportunidade de entrar na sua aula. Posso? Pode, Marineide, pode falar. A respeito dos advérbios, quando Josefina falou dos advérbios em espanhol, eu coloquei aí no chat, né, que eles se dividem em afirmação, intensidade, dúvida, lugar, modo, ordem e tempo. Então, como exemplos de afirmação, a gente pode ter sí, claro, certamente, cierto também, já, exato. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando ela falou, ela disse que não tinha a questão da formação, né? Então, só para dar uma dica aí, aí o advérbio de intensidade tem muy e mucho, né, que é um dos assuntos que mais cobra-se, às vezes cai em questões de Enem, de muy e mucho, quando você vai diferenciar o uso de muy para mucho. E advérbios de afirmação também, ele pode modificar o seu texto, a sua frase, se você não souber a intensidade dele. É isso? Que vai ter a parte do verbo da intensidade, que é excelentíssimo, não, exatamente, chega agora... Ademais, bastante, aí sim, bastante claro. Então, quando eu digo assim, a palavra sim, está bastante claro, eu digo sim, que ele é um advérbio de afirmação, que é sim, bastante, ele é de intensidade, mas o claro, que ele também é de afirmação, esse claro aí na frase, ele não vai estar como um advérbio de afirmação, tá? Está bastante claro que está, não passa mais a ser um advérbio de afirmação, beleza? Ok. Você vai clarear um pouquinho sobre a questão dos advérbios? Porque eu também sou formada em espanhol, então por isso que eu quis dar essa ajuda para ela facilitar a compreensão dos alunos. Show. Pode, Josefina. Posso continuar? Pode. Eu vou ler agora um exemplo de uma questão que foi no ano 2010. O título é Los Animales. En la Unión Europea, desde el 1 de octubre de 2004, el uso de un pasaporte es obligatorio para los animales que viajan con su dueño en cualquier compañía. Aviso especial. En España, los animales deben haber sido vacunados contra la rabia antes de su dueño solicitar la documentación. Consultar a un veterinario. Aqui diz disponível a fonte desse texto. Depois faz a pergunta. De acordo com as informações sobre aeroportos e estações ferroviárias na Europa, uma pessoa que mora na Espanha e queira viajar para a Alemanha com o seu cachorro deve A. Consultar as autoridades para verificar a possibilidade de viagem. B. Ter um certificado especial tirado em outubro de 2004. C. Tirar o passaporte do animal e logo vaciná-lo. D. Vacinar o animal contra todas as doenças. E E. Vacinar o animal e depois solicitar o passaporte dele. Aqui a opção, o que vocês podem fazer, por exemplo, é tentar descartar a opção errada, a opção que não é. Então, aqui, por exemplo, em nenhum lugar diz que tem que consultar as autoridades de viagem. Não diz. Diz que tem que consultar algum veterinário. Não diz nada de
de ter um certificado especial em outubro. Só diz que a partir desse dia, do 1º de outubro, vai ser obrigatório o uso del passaporte. Não diz que tem que tirar o passaporte do animal e logo vaciná-lo. Tem que não diz isso, não diz isso de tirar o passaporte e depois vaciná-lo. Também não diz nada de todas as doenças, só diz da rabia. E depois, a última é a opção correta. Primeiro tem que vacunar a ele, depois solicitar o passaporte, né? Vou continuar. Isso eu já falei que não é o objetivo da prova de traduzir o texto completo. Depois temos outro aspecto bem importante na maioria dos textos, que são o aspecto cultural. Como que você pode incrementar o conhecimento sobre isso. Pode ser através das redes sociais, jornais, assistir vídeos, todos esses aspectos, tanto de, por exemplo, política, economia, música, literatura, tudo isso vai ajudar você a ter um conhecimento maior. Mas o espanhol é uma língua falada em muitos países. Vocês, por exemplo, os textos que eu estive lendo da prova, geralmente faz referência para Argentina, México, às vezes Espanha também. Não vi de muitos outros países, mas porque acho que são, desculpa, os países que o Brasil tem mais relacionamento do espanhol, né? Não é assim? Sim. Faz toda a relação mesmo. Sim. Aqui eu teria um exemplo mais cultural, mais de outro tipo não é um texto, é um quadro, tipo um quadrinho do Espanha, que tem, dice, algunos días feriados en España. En este texto lo que tienen que hacer es, bueno, comprender bien. Dice, este texto es como si fuera un calendario. Tiene las fechas, los nombres de las festividades y después, bueno, si eso no es una festividad oficial. No voy a leer todas las palabras, voy a pasar directamente a la cuestión, a la pregunta. Suponha que uma pessoa queira visitar a Espanha e deseje planejar sua visita de acordo com os feriados nacionais espanhóis. Ao observar o calendário com alguns dos principais feriados espanhóis, essa pessoa constatará que, na Espanha, A. Poucos feriados são oficiais. B. Poucos feriados têm relação com a religião. C. A Semana Santa tem uma data precisa. D. Quase todos os feriados ocorrem na segunda metade do ano. E no 10º mês do ano inexistem feriados. Então, aqui podemos começar eliminando as alternativas erradas. Tem duas que são muito óbvias, né? E no 10º mês do ano inexistem feriados, não é certa, porque tem um feriado. E C, a Semana Santa tem uma data precisa. Não tem. Está bem aqui Aqui não se festeja em todo o país. Então, não tem uma data precisa. Aqui, perdão, março ou abril, não tem uma data precisa. Depois, temos, poucos feriados são oficiais. Temos aqui uma larga lista de feriados que são oficiais. Então, essa também não é. Poucos feriados têm relação com a religião. Também não, porque tem muitos feriados que têm
quase todos têm relação com a religião, né? Navidad, Inmaculada Concepción, Día de Todos los Santos, Ascensión de la Virgen, Santiago Apóstol y Domingo de Ramos. Casi todos son relacionados a la religión. Entonces, ya nos queda la pregunta, la D. Casi todos los feriados ocurren en la segunda mitad del año, ¿no? Sí. Entonces, esta por descarte va a ser la D. ¿Se entiende? ¿Compreenden? Sim, sim. Alguém tem alguma dúvida? Pode... Ainda não. É só que a professora Marineide, só reforçando o que você está falando. Ela botou aqui sim. embaixo. Podem perguntar, não tem problema. Então, aí, nesse caso, a alternativa certa vai ser, correta, vai ser número D, alternativa D. Isso. Depois, aqui eu... Bem pequeno, né? É? Ficou bem pequeno a letra. Sim. Esse é também de um tipo social. É uma historieta, sim. Não sei como se diz. Uma tirinha aqui. Como? Uma tirinha. Uma tirinha, mas bem feminista. Dice, al traer el café, te ofrecen sacarina a ti. La sacarina es un endulzante, un adosante, no sé. Isso, adoçante. Adosante, sei lá, tipo, não é açúcar, é mais natural, mais, se você está comendo pouco, assim, aí, régimen, se hace referencia, dice, no, gracias, el que está a régimen es él. Régimen es a dieta, ¿no? Dieta, estar a dieta. Sí, dieta. Sí. Y después dice, cuando llega la cuenta, se la dan a él. El mozo, el camarero, ¿cómo es que se dice? El camarero, Marcio, el mozo. Moço. Sí. Moço. Le lleva la cuenta, le va a conta para o homem, y a mulher dice, señorita, como, você quer dizer que eu vou pagar, señorita, querrás decir. Entonces, ahí, esa pregunta es más bien un poco social. Você tem que ter alguma... ¿Qué está queriendo decir ese texto? Considere que en cada sociedade os indivíduos estão inseridos em um sistema de sexo-gênero. Isto é, atuam de acordo com determinados padrões de comportamento. Desse modo, o texto irônico por meio da denúncia do desconforto feminino ao deparar-se com situações do cotidiano consideradas marcamente machistas. B, da divulgação de estereotipos com vistas a consolidar padrões de comportamento socialmente aceitáveis. C, da contraposição de um estereotipo de comportamento feminino em relação às mudanças vividas pela sociedade contemporânea. D, da demonstração da inexistência de padrões de comportamento feminino em situações cotidianas relacionadas ao universo gastronômico. D, do rechaço da importância assumida pelo homem nos relacionamentos contemporâneos em detrimento da mulher. Aqui, a opção alternativa que podemos ver que é melhor é essa, que está falando de um estereotipo. A alternativa C, da contraposição de um estereotipo de comportamento feminino em relação às mudanças vividas pela sociedade. Antes isso não era assim, mas agora sim é desse jeito. Sim? Sim. Bom, vou a seguir. Isso que Marineide falou antes, na parte que ela falou, que não tem espaço para espaço para subjetividade, né? Sim. Aqui, se bem você não tem que escrever um texto, você não pode pensar a la hora de escolher uma alternativa em algo que você já saiba de antes, né?
você só tem uma informação que está aí no texto. Você tem que fazer foco aí, sim? Sim, sim. Tudo que você saiba de antes não tem que considerar, porque aí é quando você pode escolher errado. Aqui essa é a questão que eu gostei mais, porque é engraçada. Aqui temos por exemplo, o título dessa questão é já um falso cognato. Se vocês leem algo que diz brincando, o que faz? Vocês acham que vai ser humor, algo que está fazendo uma brincadeira, né? Sim. Mas em espanhol, brincando, o significado é saltar. Saltar, não? Sim. Saltar, estou saltando. Fazer o salto, sim. Então, tem que prestar particular atenção. Brincando, vou ler. Brincando. Já, a gente sabe que isso é uma publicidade, porque tem aí uma foto de uma sapatilha, de sapato. Ok, sapato. Sim. Brincando. Sempre vocês têm que ver se tem uma figurinha, de onde é que sai esse texto. Por exemplo, acá diz Revista Glamour, Latinoamérica, México. Tudo isso é informação que vai dar uma ideia melhor do que está fazendo referência, ¿sí? Kangaroos llega a México con diseños atléticos, pero muy fashion. Tienen un toque vintage con diferentes formas y combinaciones de colores. Lo más cool de estos tenis es que tienen bolsas para guardar llaves o dinero. Son ideales para hacer ejercicio y con unos jeans obtendrás un look urbano. www.kangaroos.com. Acá estão. O texto publicitário utiliza diversas estratégias para enfatizar as características do produto que pretende vender. Assim, no texto, o uso de vários termos de outras línguas, que não é a espanhola, tem a intenção de A. Atrair a atenção do público ao voz dessa propaganda. B. Popularizar a prática de exercícios. Essa opção pode ser a primeira. B. Popularizar a prática dos exercícios deportivos. Em nenhum momento fala disso, não tem nenhuma menção às práticas deportivas. Então, essa eu já diria, não é. C. Agradar os compradores ingleses desse tênis. Essa não pode ser de nenhum jeito, porque não fala. A publicidade está falando que chega a México. Está chegando a México, então não são compradores ingleses, né? Então, essa já não é. D. Incentivar os espanhóis a falar em outras línguas. Eu não acredito que uma publicidade de tênis quer incentivar a ninguém a falar outra língua. Então, essa também acho que é errada. E a última tem enfatizar o conhecimento do mundo do autor do texto. Também não tem jeito de ser certa, de ser correta, né? Então, a opção mais possível é a primeira, atrair a atenção do público à voz dessa propaganda, sim? Às vezes pode ser bem visível qual é a pergunta, a alternativa correta, sim? Sim, e eu defino também o texto, no caso o texto, a imagem e o título do texto também é uma pegadinha, né? Para quem não tem o conhecimento da língua espanhola, vai achar que brincando vai ser brincado de fato, como você falou no início, antes de ler a questão. Então também ela é uma pegadinha para se a pessoa não estudou, vai acabar, consequentemente, errando a questão também, ao longo do sim. Sim, com isso de falsos cognatos, né? Isso. Sim. Por isso que é bem importante não estudar fazer foco em algumas questões, sim? Isso. Depois tem, esse é um pouco longe, esse texto é parte de este outro exemplo, é parte de um livro, é um pouco mais difícil, porque usa palavras que às vezes nem falante nativo usa, sim? Ou que alguém pode não conhecer, algum falante nativo pode não conhecer mesmo.
Márcio, dá para ler, Isa? Eu acho que... Dá. Sim. A última, né? Sim. Leio. Sim? Sim. Você vai ler? Como? Você vai ler? Sim, a última, já finalizamos, já quase terminamos. O título é Champadongo. Eu sei lá o que significa isso, não sei. Mas acho que para isso não é, para esse texto não é relevante, não. Dice, ojalá que a Rosaura la boca se le hiciera chicharrón. Já começa esse texto com uma exclamação, falando de que ojalá que a Rosaura, o nome de uma mulher, o nome de uma mulher, la boca se le hiciera chicharrón. O significado é que faça, que aconteça alguma coisa ruim com a boca de essa mulher. Y que nunca hubiera dejado escapar esas repugnantes, malolientes, incoherentes, pestilentes, indecentes y repelentes palabras. Todos esos son sinónimos, ¿sí? O significado é quase o mesmo. São todos objetivos para as palavras que essa mulher falou, ¿sí? En fin, no sabía por qué tenía que pensar en esas cosas tan desagradables en estos momentos que deberían ser para ella los más felices de su vida. Ni sabía por qué estaba tan molesta. Y ojalá que ella viviera lo suficiente como para impedir que su hermana llevara a cabo tan nefastas intenciones. Nadie se explicaba este comportamiento. Algunos creían que era porque le había afectado profundamente la idea de no volver a tener más hijos. Por lo que fuera, pero tal parecía que la ira dominaba los pensamientos y las acciones de todos en la casa. Ahí hay un error, creo. Tita estaba literalmente, entre comillas, como agua para chocolate. Esse como agua para chocolate é o nome desse livro, do fragmento desse livro. Buenos Aires significa que es de Argentina, el nombre de bolsillo, que es la edición, y el año. Laura Esquivel es la autora, dice. Laura Esquivel, en su obra, trata de, entre outros temas, dos sentimentos da natureza humanos. Com base nesse trecho do romance, a expressão como água para chocolate faz referência a forte queimadura na boca da Rosaura. Isso certamente não vai ser porque não é uma coisa que aconteceu, é uma coisa que ela está desejando que aconteça, ou está fazendo uma, como diria, uma... Desejando que aconteça. Sim, está, o que deseja, ao princípio ela quer que está desejando, ojalá que a Rosaura la boca se le hiciera chicharrón, se queme, pero no, entonces no es algo que sea, no es un fato. Depois tem as rudes palavras preferidas pela hermana de Tita, também não é porque no hace referencia a eso. Agua como chocolate está pensando, está hablando de Tita, cómo ella está, no cómo fueron las palabras de la hermana, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Esa última oración del texto que dice Tita estaba literalmente como agua para chocolate. No hace referencia a eso. Depois, ao compartimento inexplicável da irmã da Rosaura, não é inexplicável porque está falando por que pode ser esse comportamento, então também não é que faz referência a isso. A felicidade da protagonista por ser um dia especial, também não faz menção a nenhum porquê que é um dia especial, não faz nenhuma menção. E ao estado da fúria de Tita desencadenado pela fala de Rosaura. Eu acho que essa aí acerta porque já está, aí está falando do estado de a razão, por que Tita está como água para chocolate.
Está falando aí de isso, do estado dela, do estado de fúria, a causa da irmã dela, sim? Sim. Essa é um pouco mais difícil, tem que ir lá muito fino, porque a opção B, as rudas palavras proferidas, ditas, né? Ditas. Ditas pela irmã, é um pouco, pode ser um pouco parecida, sim? Sim. Mas o que realmente está fazendo menção é o estado de fúria de Tita, porque está falando de Tita, sim? Okay. Aí é que reside a diferença, sim? Sim. Bom, então, isso foi todo. Vou falar um pouquinho aí das conclusões. O que eu considero que é mais importante que vocês têm que fazer para ter um melhor resultado, sim, da prova, aumentar as suas possibilidades de passar, sim, de aprovar. Aumentar o vocabulário o máximo que puder. Eu acho que o melhor jeito é ler, consumir conteúdos da língua espanhola, assim, tem muito na internet, eu acho que abre YouTube, abre Twitter, abre o Facebook, todo aí, vocês, às vezes que estão ligando aí nas redes sociais, podem ter um pouquinho de conteúdo de maneira um pouco mais sencilla, fácil, e aí isso é uma boa forma. Depois, também não é menos importante estudar gramática. Isso que fiz é o foco de os falsos cognatos, os falsos amigos, advérbios, conjunções, tudo isso que é um pouco menos divertido, não? Depois também tem que, a hora da prova, fazendo a prova, tem que ter foco e ficar atento ao que pede o texto, sim? A questão. Isso tem que prestar fundamental atenção nisso. E o último, que eu já fiz menção, é que não tem que perder tempo traduzindo. Se você não conhece uma palavra, por contexto, você pode ter uma ideia do que está fazendo referência. E também, se você, não, por exemplo, não pode avançar em uma questão, você pode seguir com a próxima e depois voltar. Isso como você à vontade, sim? Mas minha recomendação é não perder tempo traduzindo o texto completo, sim? Ok. Aqui eu deixo uns recursos, sim, que são alguns diários, principalmente da Argentina, sim? Os diários esses são da Argentina, exceto o país, que eu acho que é espanhol. Depois, aqui eu deixo um link onde podem ver, tirar algumas provas dos anos anteriores. Eu acho que tem de 2010 até 2013, por aí. E depois aqui, um pouco mais divertido, assim, sites de humor. El Mundo Today. Ai, tem muito vento aqui, a minha ventana está se mexendo. Temos aqui o Mundo Today, que é um site espanhol. Eles têm um humor bem preto, assim, bem entretenido. Eu gosto desse humor. Também tem a revista Barcelona, que é o mesmo estilo de humor, mas daqui da Argentina. E depois tem umas tirinhas aqui, uma velha que é Mafalda, com certeza vocês conhecem. E também Liniers, que ele é mais atual, da agora. Ele. Okay. Aqui eu deixo meu contato, se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta, o que vocês quiserem, eu estou disponível, estou aberta para o que vocês, se você tem alguma dúvida, o meu Facebook, o meu e-mail, e isso foi tudo. Muito obrigada. Messi, rapaz, não bota Messi aí. Se mexer com futebol, não pode mexer com futebol. Josefina, eu acho que é isso. Deixa eu ligar minha câmera aqui. A gente vai postar material para eles lá no grupo do WhatsApp, do projeto.
Aí, caso algum dos alunos ou alunas queiram entrar em contato com você, eles devem entrar pelo Facebook, pelo e-mail, certo? Sim. Sim, Agora, sim, sim. não vai entrar agora porque a gente tem muita vergonha aqui no grupo. Eu não pergunto muito na aula. Tem nada. Mas eles devem entrar em contato com você posteriormente, ok? Aí você me envia o material pelo WhatsApp, o slide e também o PDF com a tabelinha, né? Português e espanhol, que a gente vai postar no grupo para eles que eles possam ter o acesso, ok? Agradeço a você por ter ficado com a gente até essa hora aqui no sábado à tarde, né? Poderia estar fazendo outra coisa, tomando uma cervejinha, lendo alguma coisa. Não, por favor. Obrigada a vocês. Então é isso. Valeu, pessoal. Falamos depois. Vou encerrar agora a gravação.